Boa tarde, pessoal. Hoje estamos fazendo uma live mais cedo porque a nossa convidada, a Jade Sestari, ela vai falar de outro país, então precisamos encaixar nossos horários, o meu aqui do Brasil e o dela. Bom, a Jade Sestari, ela é graduada pela PUC Rio Grande do Sul e pela Universidade da Irlanda. E ela vai falar um pouco pra gente sobre a Jane Austen em academia. Então vamos só aguardar já de entrar. Hoje nossa live é mais cedo, mas essa live vai ficar salva aqui no IG do Jane Austen Brasil e depois eu vou mandar pro YouTube. Então ninguém vai perder nada. Tô fazendo fora do meu cantinho, né? Que normalmente eu faço. Esse cantinho cheio de livros aqui. Minha casa tá toda em reforma, de mudança, então peço desculpas a vocês. No mais, sejam todos bem-vindos e me desculpem os doguinhos aí. Então, quando a Jade entrar, Oi, Daniele, tudo bem? A gente já começa, mas daqui a pouco, eu coloco o fone também, quando for possível, porque quando dá 6 horas, os cachorrinhos meus vizinhos aqui, eles começam a latir muito alto. Jade? Ei, Jade, tudo bem? Tudo bem, tudo Tenho um bem, tudo prazer ter você bem. aqui. Deixa eu baixar aqui que eu tô fora do Deixa eu esquadro. arrumar também, porque senão isso só vem minha cabeça, deu. Exatamente, eu também fiquei. Deixa eu arrumar aqui, deu. E acho que assim tá bom. Tudo bem, muito Bárbara também, obrigada. deixa todo mundo aí. Oi da Inglaterra, tudo de papel. Você tá na Irlanda, não é? Sim, tô na Irlanda, tô em Galway, na Irlanda. Uhum. Então, primeiro a gente costuma fazer assim, Jade. Eu te agradeço imensamente por essa oportunidade de conhecer o seu trabalho, né? Mas eu queria que você se apresentasse, porque eu acho melhor você sintetizar, né, seu trabalho, de onde você veio, para falar sobre Tá Jane Austen ótimo. hoje com a gente. Então, deixa eu só arrumar aqui. Então, eu sou a Jade. Muito obrigada pelo convite, Ali, muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz. Eu comecei minha trajetória acadêmica. No momento ela está em pausa, Uhum, estudando no doutorado, mas no momento ela está em pausa. Mas eu comecei minha trajetória acadêmica ainda na faculdade. Eu fui para a uhum, faculdade de publicidade. E é muito randômico, assim. Tipo, eu falo muito isso com o pessoal que conheço, com colegas. A minha trajetória não foi muito linear. Eu fui parar uhum. na publicidade porque eu vi a cadeira de criatividade e pensei, nossa, é isso. Que legal. Então, tipo, é isso que eu vou fazer. E eu Uhum. sempre gostei muito de ler. Sempre. Eu tinha lido todos os livros da Jane Austen antes de terminar o ensino médio, mais ou menos. Olha. Era muito assim, nossa, viciada, assim, tipo. Uhum. Até hoje, a leitura pra mim, eu tenho tipo, uma pilha de livro aqui, uma pilha ali. A leitura pra mim, ela é essencial, assim. E comecei na publicidade, estudei um pouco, né, na vida acadêmica na publicidade. Mas na publicidade já comecei a fazer algumas, algumas aulas de escrita criativa e tal. Já tava meio que me desenhando uma vertente literária. Participava muito de eventos, eu sou de Porto Alegre, então eu Uhum. participava muito de feira do livro, oficinas literárias, saraus, tudo que era da literatura eu estava envolvida. Então eu sempre tive aquela pulga assim, sabe? E pra mim era uma coisa que pra mim era muito óbvio. Uhum. Um eco, desculpa, é que eu não posso colocar o fone, que senão meu fone fica fora Sim, tudo bem. do... Eu queria só te interromper. There's a person here in our room, from probably from New York City. Her link is Persuasion Pastiche, New York City. You are welcome, although she or he doesn't speak Portuguese. You're welcome, but our usually our interviews are in Portuguese, of course, because you are in Brazil. But you can talk to me in a private chat if you want. So see you later. Bom, desculpa a interrupção. Não, Eu, mas eu fiquei com uma curiosidade aqui, aí você já emenda na sua biografia.
que você é formada na PUC-Rio, perdão, Rio Grande do Sul, e mestre em literatura internacional e contemporânea e plataformas de mídia. Como é isso? Então, eu fui fazer. Ai, como é que eu vou dizer isso? Eu não sei. Eu não sei como eu fui parar. Eu sei que eu fui, eu sei que eu embarquei, eu sei que eu cheguei. Não, eu sempre tive muita curiosidade por plataformas digitais. Eu cheguei na publicidade já. Era muito. Entendia muito de internet e tal. Fiz algumas pesquisas acadêmicas com uma professora minha, que é a doutora Silvana Sandini, da PUC-RS, que trabalhava com plataformas digitais. Até abordei primeiro o The Lizzie Bennet Diaries, que era uma série no YouTube. Sim. Fiz todo um projeto de site, assim, um projeto na faculdade ainda. Era uma coisa bem amadora. Fiz com ela, na cadeira dela. E eu sempre tive essa coisa, assim, tipo, eu gosto muito. E pra mim, bom, eu falo isso no meu trabalho, que eu trabalhei sobre a Jane Austen, né, em específico, mas pra mim a comunicação e a literatura, elas são conectadas. Eu não vejo um futuro para a literatura sem a comunicação e o mesmo para a comunicação sem a literatura, nem que seja de referência. E eu até menciono no meu trabalho isso, assim, que eu acho muito. Eu acho não, tipo, tem provas, na real, que o trabalho de Nelson começou a ser reconhecido ao mesmo tempo que a comunicação e a semiótica começaram a ser reconhecidas também. Sim. Então é um alicerce muito lindo. Eu acho muito lindo, assim, quando tu pensa, é um trabalho de uma mulher, é um trabalho de uma autora, e quantas outras autoras a gente já não conhece, e quantas outras autoras já vieram antes dela, e justamente por Jane Austen ter escrito primeiro em pseudônimos. Então, quantas outras autoras tiveram seus pseudônimos e a gente não sabe, entendeu? Então, eu acho muito interessante essa criação quase que intrínseca, esse reconhecimento intrínseco, assim, dos três. E foi mais ou menos no mesmo período, assim, no mesmo século. E eu fui parar na parte de comunicação e plataformas. Eu primeiro fiz o meu MBA em semiótica e comunicação, né, onde eu abordei a Jane Austen. E daí eu apliquei para o mestrado, assim. Eu sempre falo que foi a coisa mais randômica da minha vida. Eu apliquei porque eu queria, era o meu sonho estudar fora. E eu falei, não, é isso, eu vou ir. E acabou. E eu me encantei pelo curso. E eu fiz uma cadeira que era a arte da leitura. E foi a primeira cadeira que eu vi. Então eu fiquei, nossa, é isso. Eu quero aprender, tipo, como vou ler, como compreender obras. E eu queria uma literatura que fosse internacional, né? Afinal, por ser brasileira na Irlanda, por ser latino-americana na Irlanda, eu queria uma coisa mais internacional. Sim. Faz sentido. Fui parar nesse aspecto. E é muito legal, porque eu tive aulas de cinema, eu tive aulas de literatura irlandesa, literatura internacional, sobre ficção, então, sobre mundos mágicos. Então, foi uma coisa muito maravilhosa, assim. E no meu mestrado, já aqui na Irlanda, eu trabalhei autoras mulheres, né? Então, tipo, eu trabalhei a criação de comunidades em redes sociais por autoras mulheres. Então, autoras que criam comunidades através dos perfis do Instagram e acabam publicando livros. Então, já tinha meio que essa vibe, assim, tipo, não, eu quero uma coisa mais trabalhada. Mas essas autoras são contemporâneas, né? Que criam... Tá, entendi. E aí, como que você chegou a Jane Austen? Então, eu cheguei no Jane Austen um pouco antes de chegar nisso. Eu cheguei no Jane Austen no meu MBA. Primeiro que eu sempre fui muito fã da Jane Austen. Eu tenho muito a agradecer a minha mãe por isso. A minha mãe era enlouquecida. E ela falava, não, tu tem que ler. E até, foi muito engraçado, antes de eu embarcar para o meu mestrado, minha mãe fez uma lista de livros. Ela falou, Jade, tu tem que ler todos esses livros antes de embarcar. E eu li, ela fez uma lista assim, de autores clássicos, né? Porque ela falou, onde já se viu, tá fazendo mestrado em literatura e não ter lido, sabe, essa lista aqui. Ó, então tá. E, então, eu fui parar de Jane Austen muito por causa da minha mãe. E porque eu sempre gostei muito de Orgulho e Preconceito. E eu não sou a pessoa que assiste o mesmo filme ou relê o mesmo livro várias vezes. Tanto que eu leio um livro, eu repasso por um amigo, eu não sei onde tá. Tem livro meu em tudo quanto é canto. Entendi. Eu não sou a pessoa que... e com a Jane Austen eu, tipo, relia. E eu relia porque eu até hoje acho que se eu for reler de novo Orgulho e Preconceito, eu vou encontrar coisas que eu não encontrei antes. Quando eu tava relendo pra minha tese, que eu relia a versão que eu faço citações na minha tese em si, eu realmente
encontrei coisas novas, assim, tipo, não tinha pensado com viés da semiótica, não tinha pensado em relação aos signos, aos símbolos. Uhum. Então, foi muito legal, realmente, assim. Eu fui parar na Jane Austen porque eu ficava buscando entender o que tinha acontecido. Uhum. E para mim, eu até menciono isso na minha tese, que é um grande marco tu ter uma autora mulher escrevendo uma coisa, um romance, um clássico, Uhum. e ser constantemente reimpresso, ser constantemente adaptado nos Uhum. tempos modernos. Então, tem aí 200 anos, Sim. né? Isso para mim é incrível. Eu sempre pensei, nossa. Então, eu sempre fui parar de Austen porque eu sempre fui muito fã dela. E eu escolhi Orgulho e Preconceito. E eu Uhum. abordei símbolos e signos em Orgulho e Preconceito. Então, Ah, tudo a ver com a semiótica, né? tudo a ver. E é uma coisa muito. E a Jane Austen, ela faz a sutileza, assim, sabe? Tipo, ela pega uma frasezinha que tu pensa, opa, tá dizendo mais do que realmente ela tá dizendo. E Uhum. Orgulho e Preconceito tem essa dualidade, né? Sim. Que uma hora, claro, uma pessoa que não é da área vai ler o livro Uhum. e vai sentir uma determinada emoção. Mas uma pessoa da área vai pegar e vai entender X, Y, Sim, Z. De repente, uma pessoa da área do direito vai ler e entender de uma forma diferente. com Então, certeza. tem outros símbolos e tudo mais. Então, é bem legal. Eu queria te perguntar, depois a gente pode deixar por escrito, né, no card lá do YouTube, ou até mesmo aqui no Instagram, quando eu salvar a live. Mas esse seu trabalho, que até o Herbert te perguntou, qual foi o recorte, né? Se foi, Uhum. no caso, foi Orgulho e Preconceito, e pela semiótica, análise semiótica, ele é um trabalho de mestrado. É do MBA. Tá, então o mestrado foi feito na PUC Rio Grande do Sul, é isso? Não, foi na Estácio. Eu Ah, circulei tá. Mas universidades, é eu só para a gente entendo. localizar seu trabalho, né? A gente quer baixar o trabalho, é isso. Por isso que eu tô te A gente perguntando. bota o link. Tá, Jóia? Então é na Estácio e procure seu nome, já de Sestari. É Sestari mesmo, né? Uhum. É porque é italiano, né? Sestari. Tô esperando a minha. Entendi. E aí, depois do MBA, não tô te cortando a linha de raciocínio, não, mas aí depois você foi para a Universidade da Irlanda, não é isso? Uhum. Ai, que delícia. Correta. É que eu falo, eu até conversei esses dias com uma amiga minha. Uhum, Eu fiz, eu me formei em 2016 na faculdade. E daí eu terminei um MBA em 2018. E daí eu fiz um mestrado de 2018 a 2019. uhum. Eu terminei o mestrado logo antes da pandemia. E já foi direto pro doutorado. Não, ainda não, ainda estou procurando meu doutorado no momento. Entendi. Eu achei, desculpa, Não, só cavando informação. Achei que você estava fazendo doutorado na Irlanda. Por isso. não, eu vim fazer o mestrado na Irlanda e eu fiquei. Ah, delícia, eu também ficaria. Nada contra o Brasil, mas eu também ficaria, ainda mais numa situação Eu fui como essa, né? ficando, eu fui ficando. E quando eu te fiz o convite, por que você escolheu o tópico, né? Assim, uma temática, falar de Nielsen e academia? Eu já imagino por onde seja, né, seu viés aí de investigação, mas eu quero saber de você. Porque eu acho, primeiro, eu acho que é um privilégio poder. Primeiro, eu acho um privilégio ter acesso à educação. Começa aí, em qualquer Uhum, país, principalmente no país Brasil. Segundo, eu acho um privilégio enorme poder estudar mulheres. claro. Eu acho que no mundo que a gente vive, a gente não pode pensar que não. Tipo, não, tipo, é um privilégio ter acesso à educação e é um privilégio poder estudar mulheres e, enfim, a gente sabe que não é uma coisa fácil, né? Sim. O mundo que vivemos. E eu acho que quando a gente fala em estudar mulheres, eu até acho que cheguei a comentar contigo, eu queria deixar bem claro que é muito importante a gente estudar. Claro, Jane Austen é uma mulher, Uhum, né, branca, europeia. Agora não mais europeia, mas enfim, uhum. do eixo Não hemisfério vai norte. ser. Enfim, Uhum. que já tem uma série de privilégios nela. E então eu acho muito importante, sim, tipo, estudar mulheres que não sejam só desse aspecto, seja estudar mulheres negras, estudar mulheres latinas, estudar Por mulheres, que não, né? entendeu? Um plural. Por mais que eu seja muito, muito fã da Jane Austen, e eu acho que a carreira dela é incrível. E eu Uhum. sempre penso assim, ai, nossa, que pena que ela não pôde ver o sucesso que ela teve. Verdade. Ela viu bem pouco, né? Porque ela chegou a falecer logo depois. Ela publicou 2 livros, mais ou menos, antes, né? De falecer.
Então eu sempre penso, nossa, é uma pena que ela não pôde ver Uhum. esse sucesso. Então quando eu falo em mulheres e Jane Austen em academia, é muito isso. Assim, para mim foi um privilégio poder estudar esse Uhum. tópico. E eu acho que é um privilégio enorme a gente poder discutir sobre isso. E eu acho muito importante, sim. Eu sempre vejo o lugar das mulheres como grandes contadoras de história. Uhum. E a gente vê isso em inúmeras presenças, assim, tipo, a gente tem vários filmes em que as mulheres são contadoras de história, elas são as pessoas que realmente são encarregadas de passar o folclore ou lendas, enfim. E nesse caso a gente tem uma autora que passou as histórias dela, do período dela, que transportam pessoas para outros cantos. A gente tem Uhum. essa autora passando adiante a história que ela quis contar. Então, acho que é, assim, para mim, a gente chegar no século XXI e não abordar mulheres na academia, para mim, não dá mais, assim, já passou Uhum. da hora. E abrir também esse eixo para outras mulheres, claro. Verdade. Lembrando que, historicamente, nós temos mais homens na academia lá, quando as universidades foram criadas, só os homens poderiam frequentar, e, consequentemente, as obras que eles escolhiam para ler, para usar como referencial teórico, eram de homens, porque só os homens poderiam avançar tanto assim para criar teorias, para escrever livros e outras coisas. Porém, com o acesso à alfabetização das mulheres, principalmente nos países que a gente chamava mais desenvolvidos naquela época, né? Eu acredito que também isso prejudicou as mulheres terem entrado muito tarde para esse universo, né? E a gente tem feito aqui em Minas Gerais, aqui onde eu trabalho, né, no Cefet Minas Gerais, o grupo de estudos Mulheres na Edição, para poder dar voz a essas mulheres que trabalharam, porque uma mulher puxa a outra, a verdade é essa, né? Ninguém solta a mão de ninguém. E na edição, quanto mais editoras, né, estiverem trabalhando no mercado de publicações, mais mulheres serão publicadas. Isso é fato. Existe até uma discussão interna assim nos meus grupos de que os homens ainda privilegiam escritores masculinos, né? Então tem que ter essa Sempre. abertura maior para as mulheres contar suas histórias. E historicamente a gente tem um problema de que os homens saíam de casa e eles tinham mais sobre o que falar. As mulheres iam contar mais o universo de casa, né, o privado, e os homens do público. Então aceitava-se mais qualquer coisa que eles escrevessem, a verdade é essa, para depois consagrarem a partir principalmente da Jane Austen, né, com as publicações. Lógico que existiram outras mulheres maravilhosas e depois da Jane Austen também. A gente tem que fazer isso. É por isso que nos meus grupos, Women in Literature, a gente está tentando só falar de mulheres. Tem um comentário aqui que as mulheres apresentam um feeling para narrativas. Então, o RBG é professor também de literatura, né, brasileira. E muitas foram apagadas da história oficial. E esse apagamento social, ele acontece até hoje porque as pessoas viram a cara para a publicação de livros do tipo contos, sabe? O que está acontecendo muito agora na pandemia, que são as pessoas começarem a escrever sobre esse momento, né? Que já dura quase um ano e meio das nossas vidas de quarentena. Mas as mulheres também têm olhares, as mulheres sabem escrever, né? Uma boa parte das mulheres, e elas querem contar essa vida que a gente está levando dentro de uma situação pandêmica. E é isso, eu acho que esse apagamento é que, né, eu vejo alguns colegas criticarem o excesso de pessoas no nosso meio assim, acadêmico, querendo escrever contos, sabe? Mas e o que tem? Né? A pessoa que está contando a visão dela da história. Mas eu Eu, acho que existe essa necessidade de apagar. eu acho engraçado, Pode falar. acho muito interessante isso, que tem várias pessoas querendo escrever sobre a pandemia. Porque Uhum. são 7 bilhões de pessoas no planeta, sabe? Tem Sim. espaço para todo mundo ser lido. Eu gosto de pensar. E eu vejo muito esse apagamento, assim, quantas mulheres a gente perdeu a oportunidade de ler, ou quantas Exatamente. autoras anônimas a gente tem com pseudônimos masculinos, entendeu? Uhum. Eu fico muito chocada com isso. A própria Jane Austen foi uma das poucas mulheres do tempo dela que teve a oportunidade de ler e de aprender a escrever, Uhum. né? E pelo
que eu me lembro, assim, até se estiver errado, por favor, me corrijam, ela teve essa oportunidade por causa do pai dela. Então, que enfim, trabalhava Sim, na área e tal. tinha biblioteca que podia oferecer, né? A questão é da oferta. Se você tem uma família que te sustenta nesse sentido de oferecer cultura, né, e conhecimento, aí, independentemente do sexo, né, do gênero, a pessoa desenvolve. A inteligência ela é desenvolvida, ela não é genética, transmitida, né, geneticamente. Então, é uma questão mesmo de oferta. E as mulheres daquele tempo da Jane Austen, deixa eu mudar minha luz aqui que está começando a escurecer. As mulheres daquela época, elas tinham que contar com alguém que pudesse, como é que eu posso dizer? Que pudesse entender que somos seres racionais, né? Porque ainda existia a discussão de que a gente não conseguia desenvolver o intelecto porque éramos mulheres, né? Até hoje ainda existe uma coisa. No trânsito você vê muito isso, né? Como se a gente fosse incapaz de pilotar um carro. É isso. Eu queria, assim, Sim, você escreveu inúmeros tópicos e eu acho eu acho que é que um. você deveria Enfim. fazer outras lives. A sua imagem está congelada agora. Eu não sei se é um problema meu ou se é seu. Quem está nos assistindo consegue me ver e me ouvir direito? Eu acho também. Sim, eu acho que você estava concordando comigo em relação a fazer mais lives. Por favor, seja bem-vinda. É só a gente agendar mais lives. Me parece, pessoal, que tá todo Glaucio tá indo e voltando, porque tá no freezing. A voz da Jade tá parada, travada. Você pode, Jade, voltar, sair e voltar de novo. Obrigada, Cris, Glaucio, Herbert, todo mundo aí que tá dando retorno aí da live. Faz o seguinte, Jade, sai da live e entra de novo. Você consegue ler nos comentários, Jade? Você entrando, você atualiza. A sua voz aqui não voltou. Acontece, né? Isso. Então, pessoal, voltamos daqui a pouco com a Jade. Essa conversa, ela sempre dá pano para manga de questão de apagamento social, de direitos das mulheres. A gente está falando desde que voltamos com essas lives agora, nesse praticamente segundo semestre de 2021. E é necessário a gente estar atento para essa discussão. Vou adicionar a Jade novamente. Espero. Isso, agora acho que você voltou. Que bom. Você estava nos ouvindo, aliás, me ouvindo o tempo todo? Não, uma hora ficou muda. Sim. Bom, se acontecer, você já sabe, é melhor você sair para dar tipo um upgrade. Eu não sei muito bem como é que funciona. Mas assim, a gente tem uma lista enorme que você preparou aqui de tópicos e eu te aconselho, se você tiver com eles aqui aberto, que a gente já está com 23 minutos de live, e normalmente a gente faz 1 hora de live. Então, eu te aconselho a seguir seu roteiro, ou a gente começa, continua nesse tópico, que ele é super quente, é A gente super... falou nesse tópico que ele tá maravilhoso. Desenvolve, assim, muita coisa que é em cima do pagamento, né, das mulheres, da escrita, entre tantas outras coisas, do pagamento social das mulheres. E eu acho que é importante, é fundamental, porque não é, nós estamos passando a mão, passando pano, como falam-se muito por aí, não estamos passando pano para as mulheres, é porque elas não tiveram, historicamente, um lugar de fala, né? Eu acho que é por aí. Meu cabelo tá com um chifrinho aqui. Vamos lá. Então, desenvolva o tema do... Como é que é? Se vira nos Eu 30. travei. Tô vendo.
Então, minha gente, quem entrou agora, sejam todos bem-vindos. Estamos esperando a internet voltar. A sua voz não voltou. A gente está esperando a internet da Jade cessar e voltar, porque estamos aqui numa Não, live a internet caiu. para lá de Caliente, que vamos falar entre inúmeras coisas sobre a Jane Austen Academia e sobre os trabalhos, né, da questão dos signos semióticos, do trabalho de pesquisa de mestrado da Jade, que me interessa muito, porque semiótica é uma disciplina que eu cursei aqui na UFMG, na Letras, e é bom dar um revival, né, sob o ponto de vista de Jane Austen agora, né, analisando Jane Austen sob o ponto de vista da semiótica. Esse assunto, Monique, com certeza está relacionado a um texto todo seu da Virginia Woolf. Espero que agora fique. Vamos torcer. Caindo no chão, entendeu? Olha, o que eu estava dizendo enquanto você estava entrando e saindo é que eu também tenho curiosidade aqui para você falar um pouquinho sobre os signos semióticos e os elementos da comunicação, né, na análise das obras. Então, quando a gente falou da live e tal, quem quiser também, eu posso deixar o link para todo mundo. Eu fiz uma planilha, vou deixar a parte, está bem organizada. Ela tem uma planilha em que explica direitinho, primeiro, símbolos e signos na sinopse. Uhum. E depois vai indo vários fatores, assim, como a gente reconhece cada personagem. Então, a gente tem vários signos e símbolos para o Mr. Darcy, para a Lizzie, para a Líria. Então, é muito interessante. Mas, no geral, o que eu vi quando fui estudar a obra foi muito o quão delicada teve essa delicadeza em pegar coisas pequenas. Então, tipo, tem uma hora que ela descreve a Lizzie, e quem descreve a Lizzie são os pais da Lizzie. Então, aí tá o símbolo, né? De quem descreve e como descreve isso. Sim. Então, tem o símbolo de quem ela era, de como se comportava. E quem descreve o Sr. Darcy primeiro é a Lizzie. Então, tem a simbologia, que é muito interessante para a história, para a narrativa. E são pontos, por isso que eu acho que a gente tem que ler e reler de nossa interesses. Que tu pega, às vezes, uma vez, daí tu não pega na outra e tu vai indo, sabe? Então, eu acho muito interessante, assim. Muito a favor, né, de como passa com uma delicadeza, assim. Então, tipo, tem a parte que ela tá descrevendo a irmã da Lizzie, a Elizabeth. E tem todo esse cuidado, e que tem tudo a ver com a personagem, que é uma personagem mais contida, é uma personagem mais responsável. Então, vai muito do autor. A gente tá passando por uma semana de calor na Irlanda, o que não é comum. Então, eu já desacostumei. Tudo bem. Aqui a gente está no inverno, obviamente, se aí tá calor, aqui tá no inverno, mas esteve muito quente hoje à tarde. Me diz uma coisa, assim, eu vou pensar algumas coisas dos seus tópicos aqui, porque a gente não tem como fazer hoje nesse dia, mas você vai voltar, por favor. Eu vou voltar. Por favor, obrigada. Você disse o seguinte aqui no tópico, peraí, deixa eu encontrá-lo aqui. Quais instrumentos semióticos que a autora se valeu para se manter pertinente no mercado? Então, esses instrumentos, eles são inconscientes da Jane Austen, porque ela não tinha essa percepção, muito provavelmente, de semiótica, principalmente para o mercado atual, para manter, né? Ela queria contar as histórias. Mas o que você percebeu aí de instrumentos semióticos que esses instrumentos fizeram com que a Jane Austen ainda se mantenha, né, no mercado editorial e seja um ícone pop? Primeiro, começar pela própria sinopse dela, que não muda, que claro, muda, mas no geral é muito similar, e que logo já dá a ver que é um romance. Então ela já pega o autor, pega o leitor que gosta do gênero, claro, mas ela não amedronta ele, ou ela, enfim. Entendi. Então tem isso. Mas na própria obra, os elementos semióticos que a gente vê, principalmente no começo, são a própria temática, por ser um romance, por ser uma história de
que até hoje, bom, vai ter série, vai ter filme da Netflix, sabe? Uhum. É isso. Que até hoje são realísticos e são. Todo mundo gosta, né? A maior parte das pessoas gosta de sonhar com esse mundo, de viajar para este mundo que ela desenha. Então, são vários elementos da própria forma como ela descreve a cidade, a própria forma como ela descreve as pessoas, as roupas, as falas. As falas são muito. Claro, se tu vai ler a tradução, tu ainda vai ver essa nuance, assim. Descreve um tempo mais antigo. Então, é muito, muito interessante. São os elementos que eu vejo que, nossa, é muito pop, sabe? E a gente tem, sim, um romance. Claro que é um romance idealizado para a época que ela escreveu. E são situações de drama e que são da época, então são situações da época. Claro, o pai tem que casar as filhas dele. Então tem um pouco desse lado, né, do patriarcado. Verdade. Então, que era muito da época dela e eram situações da época, mas que são realmente são coisas que acontecem até hoje. Sim, todo mundo tem. Nas melhores famílias a gente tem argumentos sobre o que vai ser feito, entendeu? Nas melhores famílias a gente tem pressões sociais. Então, são coisas que hoje em dia existem na sociedade. E até se. Por isso também que tem muitas adaptações. In the Ben Darius, que é uma adaptação que eu sou muito fã, deve estar no YouTube ainda. Sim, tá até legendado. Uma pessoa, esqueci o nome da menina, ela se prontificou a legendar para português. Ai, maravilhoso. Vou reassistir. Na própria, assim, tem toda essa variação, assim, de tópicos que, claro, existe pressão social até hoje. No caso, né, a Elizabeth vira Lizzie na série. Então, vai indo, assim, claro. É muito diferente. Mas são tópicos que são adaptáveis. Todo mundo tem certa pressão. Acho que tem essa necessidade, às vezes, de eventualmente encontrar uma pessoa na vida, sabe? De formar casais. Tem um período da vida em que as pessoas começam a se juntar, no caso, e pensar em formar famílias e tudo mais. Então, isso é muito interessante. Tem sempre, para mim, a dinâmica da Lídia, ela é maravilhosa. A próprio arco narrativo da Lídia, que era uma mais nova, ela é incrível. Com algumas pequenas alterações, tu deixa a Lídia em todos os séculos. Que máximo! Eu acho muito legal, eu adoro a Lídia. Eu acho que a Lídia não recebe tanto crédito quanto ela deveria. É uma personagem muito assim, que tenta quebrar barreiras. Então, sempre vai ter aquela pessoa que, num próprio grupo de amigas, assim, tu vai ter uma pessoa que vai quebrar a barreira, vai tentar empurrar para um canto, para o outro, e tentar sair do molde. Talvez a pessoa não esteja feliz com aquele ponto. Então, para mim, são os principais símbolos e signos que a gente vê assim, não, é passível de mudanças, sabe? Entendo. E adaptações. E para mim, muito por isso ser pop, sabe? Eu vejo, para mim, a própria Jane Austen, claro, o preconceito se conecta com Sense Sensibility e com as outras novelas dela, claro. Mas a própria Jane Austen criou uma obra que ela é muito redondinha, sabe? Tu não precisa ler mais do que aquilo para entender. Tu não tem a necessidade de ler um livro ou outro. Então, eu acho muito bacana mesmo, assim. E para mim é por isso que torna muito atrativo. Claro, tem outros elementos da comunicação, por exemplo, as capas. Eu até fiz uma análise bem legal das capas. Eu acho que elas chamam muita atenção. Quando teve uma época que eu li o Preconceito, saía muito capa vermelha, que é típico do romance. E agora, para buscar um público mais jovem, eles colocam mais tons neutros ou até um pouco mais de pastel. Então, trabalho, acho muito né? Bacana. Mas é importante lembrar também que a Jane Austen não teve muito reconhecimento, né, durante a vida em relação a isso. Na real, só foi divulgado que ela era autora de Orgulho e Preconceito quando ela já tinha falecido pelo irmão dela. Então é muito importante, assim, que ela, claro, ela viu um pouco ela conseguiu ver como espectadora. E daí eu acho que deve ter sido muito legal para ela ter essa visão, né? Tipo, assim, não, eu tô aqui num canto vendo as pessoas falarem do meu livro,
mas a obra só foi reconhecida no meio acadêmico pós-mortem mesmo. Então... A Jane Austen ficou muito mais famosa depois que ela morreu, né? Tanto que ela teve direito a ser sepultada na Catedral de Winchester, por causa do sucesso dos seus livros. Aí só fazendo uma observação, não sei se você vai me acompanhar, mas quem estiver me acompanhando, só confirme se estão me ouvindo, me vendo. A Jane Austen, como eu falei, ela foi reconhecida realmente depois da morte, mas quando ela morreu, ela já foi encaminhado Eu tô te o corpo ouvindo. dela para ser sepultado na Catedral de Winchester, o que era uma grande honraria, porque ela é uma pessoa comum. Né? E ela, a partir da publicação de Emma, que ela teve que dedicar ao príncipe regente da Inglaterra, é que aí ela pôde colocar o nome na capa do livro, e aí começou toda a repercussão de associá-la à mesma pessoa que escreveu Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Mansfield Park e Emma, né? Então a gente tem Mansfield Park, perdão, depois que foi Emma. Então a gente tem aí uma escritora que também tinha que viver com pseudônimo by a lady, né? Não colocava nem, ela adotou o nome masculino por causa da restrição. Primeiro, porque ela era filha de um pastor da igreja anglicana, ou seja, ela não podia fazer a família passar vergonha. Essa vergonha de ter uma mulher trabalhando, escrevendo, né? Quem que iria querer ouvir as histórias dessa mulher? O que eu aprendi, porque é um resgate lá da minha disciplina de semiótica lá, nem vou ousar dizer quantos anos atrás, talvez uns 22 anos por aí, que você me resgatou, né, todos os conceitos que eu aprendi lá na disciplina sobre os instrumentos semióticos que você falou. Então, Jane Austen, ao escrever suas histórias, ela retratou uma época que hoje a gente vê como elementos semióticos que dá vontade de voltar, né? Isso, naquele tempo, obviamente, em sã consciência, eu não voltaria a morar naquela época, aliás, como se eu já tivesse vivido. Mas eu não escolheria voltar a morar naquela época por causa dos partilhos, por causa dos banheiros precários, né? Enfim, umas outras coisas. E o curioso que você falou de outra mídia, que são as cartas, a gente vê uma quantidade de pessoas super interessadas em como as cartas eram escritas, em comprar aquela cera para poder colocar como se diz, as iniciais, né? Como se fosse um carimbo, né, na cera. Eu tenho um bico de Eu pena ia que eu dizer que comprei lá em... eu fiz aula de caligrafia, mas mais ou menos na mesma época que eu fazia Que minha... legal. Então, isso você está dizendo, que eu estou dizendo, são elementos que a Jane Austen traz para a nossa realidade. E eu acho assim que você poderia depois, talvez, sim, você poderia escrever alguma coisa até para a Liter Austen, para nossa revista, sobre a Lydia Bennet, sabe? Sobre você dar voz para essa Lydia Bennet, que realmente a gente dá um destaque muito maior para Elizabeth Bennet, que acaba se tornando uma heroína, mas a Lydia, ela sai fora da curva, né? A Lydia, ela é uma personagem importante ali para a cena, inclusive até para religar o Darcy com a Elizabeth Bennet, né? E ela fica um pouco apagada na questão de análise da obra, porque os personagens principais são Darcy e Elizabeth Bennet. Como eu percebi aqui, né, pessoal, me parece que... Ei, Belle, tudo bem? Quanto tempo eu não te vejo? Eu tô um pouco travada. Eu acho que eu travei. Vocês podem me ouvir? Sim. Eu só tô te ouvindo agora. Tá com Tá, então eu vou seguir falando, então, porque senão a gente vai passar o tempo. Sim, tudo bem. E a imagem volta. Se você conseguir interagir por voz, a gente continua. Eu vou fechar minha câmera para não travar mais. Tá. Então, basicamente, eu gostaria muito, obrigada pelo convite, de poder falar sobre a Lídia. Eu adoro, sou muito fã da Lídia. E é muito engraçado, eu sempre falei isso. Eu não tenho irmãs. Eu só tenho irmãos. Então, eu sempre fui muito fã do trabalho dela. E eu sou a mais nova da minha família. Eu sempre fui muito fã. Eu sempre gostei muito de como a Jane Austen retratou esses relacionamentos familiares, sabe? E, então, acho que é muito bacana mesmo. E eu sou muito fã da Lídia mesmo, como um todo. Acho que é uma personagem riquíssima.
eu acho que chegaram a fazer uma minissérie sobre a Lídia, sobre a história da Lídia, na continuação de Elise Bendaris. Não lembro direito. Mas eu sempre fui muito fã. Gosto muito de personagens assim, que são mais humanas, claro. Sim. E eu acho que é muito, muito. Ixi, agora sumiu a sua voz. Que pena, né, gente? Porque o assunto aqui para nós é que não falta. Eu acho que quando ela tirou o vídeo dela também pode ter sumido o som. Mas, gente, eu acredito que mesmo com esses gaps que estão acontecendo aí na internet da Jade, eu acho que já dá para a gente ter uma ideia de como as pessoas podem, a partir das pesquisas acadêmicas, desenvolver trabalhos que dão, e eles dão inúmeros desdobramentos, né? A Jade acabou de sair, então eu vou dar uma continuidade aqui. Vamos ver se ela volta. Espera aí. Deixa eu ver se você consegue entrar, Jade. É uma conexão que tá, parece-me que é aí do seu lado, né? Porque as pessoas continuam me ouvindo. Mas agora você está com imagem, som também? Sim, estou com imagens. Ótimo. Boca no trombone, então. Pode falar. Não, então. Muito obrigada. Desculpa que tá caindo toda hora, enfim. Eu vi que alguém comentou que tem o Diário de Lydia Bennet. Assim, eu sou muito fã dela e eu lembro. Eu acho que eu já tive esse livro. Eu não sei onde ele está. Mas eu acho que é muito. Bom, as obras, para mim, elas são incríveis, elas seguem uma trajetória linda. E eu acho que é muito importante também falar que o próprio nome da Jane Austen, eu nem me importo mais, porque aqui na Irlanda todo mundo erra o meu nome. Eles não me chamam de Jade, eles me chamam de Jane. Eu já não me incomodo. Eu já parei de me incomodar. 3 anos quase de Irlanda, eu já parei de me incomodar. Mas eu reparei muito isso, assim, cada vez mais a gente tem muitas personagens que são em qualquer série de TV, filme, e ela ou é autora, ou é escritora, ou sonha em escrever, ou ela tá, tipo, é uma autora que parou de escrever, assim, desistiu. O nome dela vai ser Jane. Então, e a gente tem muito, assim, agora, The Bold Type, que é uma série que tá acabando, que se passa numa realidade completamente diferente. Personagem principal, Jane. E eu falei assim, gente, sabe? Isso acontece assim direto. Se tu procurar Google, assim, personagens com o nome Jane, mulheres. Tu vai achar várias, assim, tipo, inúmeras. Muito legal mesmo. Muito obrigada, Vika. Alguém elogiou meu trabalho. Muito obrigada. Então, para mim, é muito bacana, assim, quando a gente pera e repara que ela tem uma influência enorme. Vê aí séries Netflix, adaptações, Clueless, né? As Patricinhas de Beverly Hills, que é de Emma. Tá aí, então fez, enfim. Então, acho que é muito bacana mesmo isso, de entender de onde sabe, de onde ela veio. Claro, uma mulher que na época os pais realmente falaram, não, tipo, imagina uma filha escritora. Hoje em dia, se tu olhar em alguns casos, né? Se tu olhar uma mulher escritora, dificilmente situação assim, em que a família disse, não, pera só um pouquinho. Entendeu? Melhor não. Então, acho que é muito bacana, assim, infelizmente, a gente tem grandes escritoras no mundo inteiro, reconhecidas pelo seu trabalho. A gente tem muitas escritoras reconhecidas no seu trabalho. Não, tá saindo picado. O que eu sugiro é que a gente faça mais uma perguntinha, mais um tópico, se você estiver me ouvindo, e aí a gente deixa para fazer mais uma live ao longo desses dias aí que estão por vir, para que você desenvolva. Tem um monte de tópico aqui na minha frente. Você não vai sair daqui das nossas lives, por favor. Você tem muito para contribuir. Não, eu volto sim. Então, o que eu acho que é interessante a gente pontuar sempre é que esse processo da comunicação da Jane Austen com os leitores, que se dá por meio das suas narrativas, das suas histórias,
é o que outras pessoas comentaram aqui, que eu já tinha dito anteriormente, Jade, é a diversidade e a quantidade de informação que a gente tem a partir dessa leitura ou releituras das obras da Jane Austen, e isso é que torna a leitura um prazer para todos nós, né? Eu acredito que se a gente se debruçar, como eu estou me debruçando há 13 anos aqui na liderança da Jane Austen Sociedade do Brasil, em divulgar a obra especificamente da Jane Austen, obviamente que a gente faz interconexão, faz conexões com outras escritoras, mas é essa a nossa função. Eu acho que quando você começou essa live falando disso, eu acho que é essa a minha função. Eu tenho que pegar o holofote e jogar em cima das mulheres, das escritoras. Eu poderia jogar esse holofote em cima das mulheres que costuram, mas a minha função na sociedade é ser professora. Eu sou professora de literatura, então eu tenho que jogar a luz para poder as pessoas, né, entenderem, gostarem, conhecerem um pouco mais sobre a escrita das mulheres. Sou super a favor do que você disse, Jade. Concordo com você sobre a questão da gente fazer mais divulgação da literatura de autoria feminina, principalmente aqui do Brasil, principalmente a de minoria, dita minoria, né? Que são as mulheres negras, que na verdade não é minoria, né? A população... Elas são maioria, mas elas não são a maioria representada. Exato. Então a gente tem que entender que essas pessoas, elas têm voz e elas devem. E não é nem merecimento, elas devem ser lidas, porque o merecimento se dá pela qualidade do material, né? Mas a gente tem tantos escritores que precisam ser descobertas, né? Outras tantas que ficaram apagadas socialmente, elas foram esquecidas. E aqui, curiosamente, eu vou falar do meu lado, mas eu não estou puxando sardinha para o meu lado. Aqui na UFMG temos o grupo Mulheres em Letras, que investiga, divulga e publica mulheres que foram apagadas. Então, desde as mulheres que começaram a criação de jornais aqui no Brasil, para escreverem crônicas, sabe? Então, a gente tem a Nízia Floresta, lá no Rio Grande do Norte, começando a escrever muito cedo, mas porque ela também teve, né, educação muito cedo. Ela teve esse benefício, né? Então, nós temos aqui Mulheres em Letras na UFMG, Mulheres na edição no Cefet e em breve nós teremos aqui em inglês, porque inglês é a minha área, né? Então teremos desculpa, agora me deu sede. Literature Women in Time, que seria o grupo de pesquisa que estamos registrando no CNPq, para poder dar voz a essas mulheres todas. O nome é em inglês para ter uma abertura maior, mas a gente quer dar abertura para todas as mulheres e eu acho que, né, tanto a minha função quanto a sua é divulgar conhecimento e que ele seja, como está sendo aqui hoje, a sua live é de número 71 por este canal, conhecimento gratuito e de acesso para quem pode ter internet, né? Porque também não é todo mundo que tem internet no Brasil, né? Não são todos e não tem acesso, né? Então, que venham todos. Eu até te faço o convite, Jade, por causa desse problema de conexão, que você volte mais vezes para que a gente desenvolva um trabalho mais linear, assim, uma conversa mais linear sem cair tanto. E eu não sei se pode ser também um problema meu, mas enfim, né? Mas eu vou voltar. Por favor. Voltar. Por favor. Quero sua cara aqui, figurinha carimbada no nosso jeito. Não, eu volto. Eu agradeço muito o convite mesmo. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito surpresa, na real, quando eu recebi o convite. Eu fiquei muito surpresa, mas eu fiquei muito feliz. Então, eu vou voltar sim. Organizamos também um horário que dê para mais gente. Sim, claro. Mas vou voltar. Eu acho muito legal. Concordo muito com o que tu falou, principalmente no final. Da gente ter um holofote maior para mulheres escritoras. E também acho muito legal esse grupo de pesquisa que tu tá registrando sempre, que é com o grupo. Acho muito bacana mesmo. Eu acho que vem muito disso de valorizar um trabalho que já existe. A gente não tá inventando a roda. Não, a gente não tá inventando. Disso. Tem um tanto de mulher para ser descoberta, e não é com a nossa cabeça. E divulgada. Não, tipo, vai... Eu tô sentindo que tá picando de novo. Eu te agradeço. Talvez a nossa esteja atropelada para quem está nos assistindo, mas eu tô tentando não te atropelar com a minha fala. Eu agradeço
quem chegou agora, essa live vai ficar salva, ela tá muito gostosa, é imperdível e vamos convidar a Jade mais vezes para poder voltar aqui, para que ela fale, eu volto. por favor, sobre símbolos, semióticas e semiótica e linguística e de Enióse. Acho que fica a dica aí. Vamos encerrar por hoje, só por essa questão aí de navegação que está um pouco difícil, mas eu adorei te conhecer, gostei muito desse bate-papo e de relembrar um tiquinho assim, né, que a minha memória permite, da minha disciplina de semiótica lá na UFMG. Então, eu agradeço a participação de todos, espero que vocês tenham sido instigados com essa breve, né, explanação da Jade a respeito de Jane Austen, a academia. E, curiosamente, eu tenho que agradecer aquele site Academia, porque foi no Academia que eu vi a sua publicação, Jade, que eu fiz seu trabalho, e aí que eu entrei em contato contigo. Não sei se ela vai me ouvir, mas aí ela acabou de sair. Eu te agradeço muito. Eu só vou esperar a Jade para que ela entre de novo. Ah, sim, caiu. Você está digitando, caiu. Eu achei que você tinha caído. Então, eu tenho mais que agradecer a todos vocês que estiveram aqui, coleguinhas de longa data, as pessoas novatas que entraram para nos prestigiar e também para, né, escrever comentários, fazer perguntas, porque essa live só existe quando vocês estão aí do outro lado nos assistindo e nos provocando com perguntas e todo o restante. Eu acabei de acrescentar a Jade. Deixa eu ver se a Jade... Deixa-me ver se ela vai responder. Isso, Jade, eu deixo com vocês os últimos minutinhos para você se despedir. Desculpa, eu fico caindo o dia inteiro, mas muito obrigada, queria muito obrigada mesmo pelo convite. Fiquei muito feliz em poder participar. Depois vou conversar contigo. Sim. Quero voltar, temos muita coisa para trabalhar. Por favor, eu tô com... Aqui são 2 páginas de tópicos que você e eu nem terminei de falar todos. Claro, nunca dá. É sempre assim, de ser costume. Enfim, mas muito obrigada mesmo pelo convite. Queria agradecer também. Próxima vez a gente faz um horário que dê mais gente. Queria também agradecer por acomodar o meu horário. Sem problemas. Umas horas na frente, enfim. E, né? Então, muito obrigada mesmo. E para quem quiser conhecer o seu trabalho, digitem Jade Sestari no Google e Universidade Estácio, não é isso? Para poder baixar seu trabalho. Pode depois mandar o link do meu perfil da academia, que tem. Que foi onde conheci. Marketing. Para quem trabalha com marketing, eu sou péssima em autodivulgar, então desculpa. Mas tem aí meu trabalho. E é isso. Tá, joia. Demais, normalmente eu sou bem offline. Sem problemas. O que eu acho que eu poderia fazer, que eu acho que vai instigar mais pessoas. Profile no meu online, mas eu apareço live. Desculpa, tá caindo demais. Agora. Tudo bem. Vamos só fazer uma carinha bonitinha pra gente fazer um print aqui. Por favor, façam uns prints, que aí eu não consigo fazer porque aparece o rosto da Jade todo coberto com as perguntas. Para poder colocar como chamariz para as pessoas assistirem essa live, porque ela tá muito interessante. E o print vai ter que ser vocês me enviando, meus amigos que já nos assistem. A carinha bonitinha é essa, a minha única que eu tenho hoje. Estou super, super na correria aqui. Então, deem o print, deixa eu ver se eu consigo. Acho que não, mas aí, ó, você mexeu agora. Por favor, visitem e vai estar tudo salvo no YouTube. Muito obrigada, viu, Jade? Boa noite para todos.